Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá, bem-vindos aí. Bem, a nossa conversa de hoje, ela vai ter 20 minutos e o objetivo é a gente falar sobre crença, sobre essa questão de crença limitante, que é a crença que impulsiona a gente, qual é o papel da crença no nosso modelo mental, na nossa vida aí. E a gente convidou uma pessoa muito especial aí, um reencontro muito bonito. As redes sociais têm proporcionado isso pra gente, né? Tem uma pessoa que está aí nessa live hoje, que é a Tia Edith, que foi minha professora, e que a gente se reaproximou graças às redes sociais aí. E ela faz um trabalho muito bonito de consultoria de imagem. Já falei para ela que eu vou convidar ela a qualquer hora aí para uma dessas nossas lives, que eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir. E a Débora também. Eu vou chamar a Débora e a gente vai contar um pouco de quem é a Débora, assim, né? Como é que... Oi, lindona! Oi! E aí? Tudo bem? Tudo bom, e você, querida? Tudo ótimo! Que delícia, né? Que delícia, que alegria, né? A gente tá junto aqui hoje, conversando aí sobre crença. A Gabi Takahashi tá aí, o pessoal tá chegando, muito legal. Essa página tem umas pessoas que eu não conheço, assim, eu tô achando super interessante, porque a gente vai se aproximando, né? O quanto digital dá essa oportunidade. Eu tenho conversado com várias pessoas pelo direct, pelos posts, assim, e tá muito legal. O objetivo da página é esse mesmo, né? Eu sempre falo, não quero ter um monte de gente aqui na página, eu quero ter uma galera que, de fato, queira contribuir, queira pensar junto e queira estar aqui nas lives também, sabe? Eu acho que o importante é esse espaço. E eu estava contando um pouco, assim, de quem é a Débora, quem é a Andresa, como é que a gente chega aqui. Conta um pouquinho, Débora, aí dessa história, que eu acho legal contextualizar, né? Esse reencontro aí pelo virtual. Pois é, nós nos conhecemos na fase da adolescência, né? Do início da adolescência, mais ou menos assim. E vivemos um momento, assim, muito próximas, né? Até mesmo familiar, né? No caso da tua família, né? Primos, enfim, teu primo, o Stefan foi um amigo também muito próximo, que eu também reencontrei agora nas redes sociais. E quando a gente, né, percebeu, a gente estava falando uma linguagem muito próxima, né? Apesar de termos a profissão, assim, vendo a profissão, a gente vê de forma diferenciada, né? Porque você está muito ligado à educação. E essa questão, a minha formação é serviço social, mas são pessoas, né? Quando a gente fala dessas duas polaridades, a gente fala de pessoas, né? De lidar com esse universo, né? Que são essas pessoas. E aí a gente se encontra nesse contexto, né? Em um contexto maravilhoso de vidas também, né? A gente pôde trocar um pouquinho essa figurinha esses dias e a gente viu que a gente está em uma história muito próximas também, né? De vida, né? De mudança, de romper essas crenças que a gente estava vivendo até então. Então, nada é um acaso, e aí eu venho com esse olhar, né? Da espiritualidade, que assim, o universo ele traz para você tudo que se conecta, né? A partir do momento que você permite isso, né? E quando a gente permite, a gente não imagina que isso apareça, né? E vem. E aí a gente vem porque a gente está com o mesmo olhar para tudo isso. E aí é maravilhoso, né? É uma delícia perceber que a gente tem todo esse mecanismo por trás das nossas escolhas, né? Que a gente acha que a gente está gerindo tudo, mas não, nem tudo é por nós, né? É muito bonito. E ontem a gente falava sobre isso, né? Assim, fazia muitos anos que eu não falava com a Débora. Ela é muito, muito amiga do Stefan, que é meu irmão aí, meu primo irmão. A Tia Edith foi professora do Stefan também. Essa que eu falei aqui na live, ela era professora do Stefan. E a gente vê esse lugar aí, quando eu comecei a ver a Débora nas redes sociais, do que ela falava, quando a gente entende inovação, entende educação, entende tudo isso como desenvolvimento humano, a sincronicidade, ela é do propósito, né? Ela, independente do lugar onde você esteja, seja na educação, seja na parte do serviço social, se você enxerga
tudo isso como desenvolvimento humano, nossa, você consegue achar essa ligação de uma coisa com a outra, né? E eu vejo sempre, a gente quando trata de desenvolvimento humano, a gente pensa muito sobre as crenças, né? Como é que essas crenças constituem a gente, né? Então, quando eu fiz lá o MBA de Coach na SLAC, tem um módulo gigante sobre quebra de crenças. E esse módulo gigante de quebra de crenças fez muito eu olhar para mim e falar, nossa, por que eu acredito nisso do jeito que eu acredito? Onde está essa ideia, né? E aí, trazendo o Stefan de novo para a live, assim, a gente está super falando dele hoje. Uma vez ele chegou no grupo da família e perguntou assim pra gente, por que a gente come pão sem miolo? Aí eu, a Leona e a Ilana ficamos assim, porque a gente come pão sem miolo. Mas você está perguntando isso, Stefan? Eu falei, não, porque uma pessoa me perguntou isso hoje e eu não sabia responder. E a gente começou a entender que a gente comia pão sem miolo, porque em casa todo mundo tirou o miolo do nosso pão a vida toda. Então a gente nem sabia se a gente gostava do miolo do pão, porque assim, a gente não comia, não se come miolo do pão. Ou porque engorda, ou porque eu não gosto, não tinha. Então tem uma coisa lá, eu trago sempre muito o Peter Senge pra gente entender isso, e essa coisa da crença, ela tá muito ligada ao modelo mental, né? Assim, o Peter Senge, ele fala que para você mudar o modelo mental, você tem sempre que se perguntar por que você faz as coisas da maneira que você faz. E aí, quando você começa a se perguntar, tá, mas por que eu faço isso desse jeito? Você começa a se entender. E você começa a perceber que ali tem hábitos e tem crenças que a gente nem sabe de onde veio, né? Assim, quando a gente fala, brasileiro entrega tudo atrasado. Que merda! Eu sou brasileira. Eu entrego tudo atrasado. Então, eu vou entregar no meu trabalho, eu vou entregar meu imposto de renda, eu vou fazer tudo em cima da hora. No que eu estudo, eu vou entregar atrasado e tal. Porque eu sou brasileiro e brasileiro, qual é a crença que tem aí, né? Nesse modelo mental que faz a gente fazer as coisas sem nem saber. E aí, conta um pouco pra gente como é que você olha isso nesse trabalho bonito de desenvolvimento humano que você faz, assim. E como é que você, olhando para você, que ontem a gente falava muito sobre isso, né? Consegue fazer os outros também terem essa percepção, né? Porque assim, que eu paro para pensar, assim, a crença e a crença limitante, né, que é a que a gente está abordando mais profundamente, assim, ela veio para organizar a sociedade de acordo com o padrão, e a gente vem perpetuando, e aí se a gente for falar de micro, a gente fala da nossa família, como você falou. Essa questão do miolo do pão é uma crença que foi perpetuada pela família, e quando chega ali no ponto, né, que vocês estão, vocês se questionam, por quê, né? Por que eu estou comendo sem... Se eu nunca fiz essa pergunta para mim mesma. A gente veio numa sociedade com muita imposição, né? A gente veio com papéis já determinados. A mulher faz isso, o homem faz aquilo. A criança obedece e a mãe dá as ordens. E foi se mantendo as relações em cima dessas questões. Nós ainda vivemos muito essa presença na nossa vida, e eu falo da nossa geração principalmente, né? Que é uma geração que ainda vive muitas crenças que foram dos nossos pais, mas que ainda estão vibrantes em nós, porque nós nascemos em cima dessa educação, né? E só que eu percebo hoje, pelo menos lá no espaço, quando eu recebo as pessoas, quando eu vejo faixas etárias assim diferenciadas, e eu falo mais de gente jovem, até 30 anos, 30 e poucos anos, assim, eles já estão com ele por quê? Mas por que eu tenho que juntar dinheiro para cuidar da minha velhice? Que é uma crença nossa, né? Eu me lembro na época escolar, né, que você tem que fazer concurso público, você tem que estar firme nesse propósito, né? É teu futuro, é reservar o teu futuro. Já hoje, e a pandemia, né, esse período que a gente está vivendo, trouxe que o futuro não é esse mais, né? O futuro, ele está na expansão da criatividade, em você inovar. E eu vi tua live com aquele rapaz, eu achei muito bacana quando ele fala assim, inovar, apesar de estar escrito ali, subentendido, que é o novo, né? Tá a presença do novo. Inovar hoje, ele se faz presente em algo que já existe. É você criar em cima do que já existe algo novo. É uma ação sobre aquilo que existe. E hoje, a pandemia fez com que os profissionais tivessem que fazer essa releitura, né?
que profissional eu sou hoje, no momento onde está todo mundo estagnado e preso, né, dentro de uma caixinha, e eu preciso fazer isso diferente. Então, essa busca da criatividade, ela está muito presente nos dias atuais. Então, a gente está rompendo com algumas crenças, principalmente nessa questão do trabalho, da produção, da criatividade, mas ainda existem. E eu sinceramente, acredito que essas crenças, elas vão ainda se perpetuar por muito tempo, né? Porque a gente, sem perceber, a gente rompe com uma e acrescenta outra, né? E por que isso existe? Porque a gente tende a ir para as polaridades. Então, assim, eu não quero isso, mas eu quero aquilo. E você não entende que, na verdade, você não precisa ter nada. Assim, você não precisa escolher que você tem que parar de comer. Por exemplo, eu não comia miolo do pão, mas agora eu vou comer todo o miolo do pão. Você não precisa estar enquadrado, entendeu? Você não precisa estar em algum lugar. Você pode hoje comer com, amanhã comer sem. E isso não quer dizer que, né, te faça mal. E simplesmente é uma questão de escolha. Então, as crenças limitantes, hoje a gente trabalha muito na escolha, né? Você tem que ter o poder da escolha. Aquilo está fazendo sentido para você hoje? Então você faça. Mas não se coloque preso a um modelo, né? Isso é que a gente tem que trabalhar muito na questão do desenvolvimento, né? Você não está, você não é, você está nessa condição. E estar nessa condição, eu estou na condição de coach de vida. Eu não sou só coach de vida. Eu estou nessa condição. Amanhã eu posso falar para você, Andressa, a educação me tomou e eu fui para esse caminho, não é? Então, assim, essa mobilidade, para você ir rompendo as crenças, é a questão das escolhas, você ter liberdade de escolher, né? E Peter Senge, quando ele fala de modelo mental, ele fala disso também, né? É muito bacana observar essa sinergia entre teorias, assim, né? Porque ele fala, você, uma organização aprendente, que é o que ele trata, né? Ele trata de organizações, as pessoas, ele fala de duas competências de âmbito pessoal, que é o domínio pessoal e o modelo mental, né? O domínio pessoal a Lu tá aí no site, na página do Elvira, falando, né? A consciência da crença já é um passo importante para o autoconhecimento. É o primeiro passo para você ressignificar a sua crença. Saber, cara, isso aqui é crença. Calma aí, então vamos pensar sobre isso, né? E aí o Peter Senge traz no domínio pessoal que a pessoa que tem domínio pessoal, ela sai de uma perspectiva reativa para uma perspectiva criativa. Então, quando acontece alguma coisa, ao invés de ela ficar reclamando, ela vai lá e fala, cara, calma aí, eu tenho domínio pessoal, deixa eu ressignificar isso daqui. E no modelo mental, o que ele traz? Ele traz muito forte isso, assim, não é que você tem um modelo mental e que aí acontece alguma coisa na sua vida, não, agora eu tenho este outro modelo mental. Não é disso que ele traz. Ele traz assim, como é que você tem um modelo mental capaz de se ressignificar a partir da sua vida, entendeu? Então, como é que você tem um modelo mental que você fala assim, cara, tudo bem, eu pensava assim até aqui, mas agora não faz mais nenhum sentido eu pensar assim, então calma aí que eu vou ouvir as outras pessoas, vou olhar para mim e vou ver o que não faz mais sentido, eu vou quebrar essa crença, né? Então, quando a gente fala de crença em pessoas, é muito isso aqui tá me atrapalhando, acreditar nisso tá fazendo com que eu não chegue a um lugar que, pô, faz todo sentido para mim chegar, né? E quando a gente fala de organizações também, né, Débora? Assim, porque a cultura organizacional, que vai ser um dos temas aí que a gente vai tratar, acho que até no próximo mês, ela tem muito forte, assim, são paradigmas, crenças e artefatos. Os paradigmas, ele fala muito da identidade daquela empresa. As crenças, do que fica acreditando naquilo e a empresa fica lá presa naquela história. E num momento desse de pandemia, quais são as crenças também que uma crença, por exemplo, educação não se faz no digital. Acabou. Se você é uma escola que você está pensando que educação não se faz no digital, se você é uma empresa de comércio e fala, não, isso daqui, tem muita gente aí do varejo que está entrando no grupo, pensar assim, olha, não, o meu produto não dá para vender online. Você pensar lá naquele início, o meu atendimento, coach, não dá para ser online. Acabou. Se você fica nessa crença, você vai morrer, de verdade, porque a gente não sabe quando esse online vai terminar, né?
Então, são esses olhares que são muito importantes para a gente perceber que o modelo mental e as crenças, eles precisam ser mudados e quebrados a partir do que a gente vive, né? Porque na verdade as crenças limitantes elas começam externamente, né? A gente naturalmente vai absorvendo o que é dito, né? Sem avaliar se isso faz sentido na tua vida, se isso complementa o que você vive, né? Porque o que funciona para você não necessariamente funciona para mim. E esse olhar, ele tem que ser apurado para que você consiga trazer para você aquilo que faça sentido, seja importante. Então, hoje a gente está mais, assim, eu acho que a gente está mais atento a isso, porque as necessidades estão batendo na porta. Você não tem mais tempo de ficar naquele processo de que, não, olha, eu não consigo. E não tem como, você tem que aceitar que as mudanças estão aí, que você tem que romper essa barreira. É difícil dizer, mas muitas das vezes as crenças limitantes, elas se rompem pela dor, né? A dor faz com que você tenha que fazer um movimento que você até então negava e não aceitava fazer. E a gente tem que tirar também essa crença de que tenha que ser dessa forma, né? A gente e aí e qual é a ferramenta que nos possibilita isso? O autoconhecimento. O autoconhecimento ele faz você olhar para dentro de você e questionar. Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Qual o objetivo final? Qual é o meu propósito, né, em tudo isso? Então, se esse propósito para eu atingir, eu preciso tirar dentro dessa bagagem algumas coisas, né? Eu tenho que me libertar de alguns pesos, que eu faça isso antes de passar pelo sofrimento maior. Né? E as pessoas... E sempre a gente escutava isso, né? Das pessoas com mais idade assim, que tudo é natural, né? Você, não, você tá nessa coisa. Fica assim, minha filha. Por exemplo, casamento. Não, continua. Né? A gente tava falando sobre isso, né? Não, que isso? Foi nosso tema da conversa de ontem, o casamento. De ontem, né? Pois é. Eu 20 anos casada e você 25, né? E a gente falou muito sobre isso, né? Pois é, você continuar por quê? Qual o sentido de continuar? Né? Não existe o sentido disso. Mas a gente acaba trazendo essa questão para dentro da nossa vida. Então, assim, a ferramenta principal para quem está precisando fazer o movimento, né, de romper crenças, de ampliar, de expandir mesmo nesse sentido, é você fazer a busca do autoconhecimento. É uma ferramenta que te liberta de várias crenças e te dá a possibilidade de ampliação, de você expandir mesmo, de você acessar a sua criatividade. E quando a gente fala dos momentos atuais, essa questão das redes sociais, do ensino à distância, tudo isso, é a criatividade que está aí imbuída, né? É usar essa ferramenta positivamente, que até então a gente tinha um certo olhar crítico, né? A gente olhava... Eu tive muita dificuldade de acessar as redes sociais, de me colocar à disposição disso. Porque eu tinha uma crença que os outros iam me olhar e o que os outros iam achar, qual seria, né, a visão de mim nesse sentido. E, sinceramente, eu cheguei à seguinte frase, assim, é melhor você ser o ridículo e crescer, expandir, do que você ficar parado onde você está. Porque você não consegue mais viver nesse mundo. O mundo de agora é outro. Ou você se coloca nisso, ou você vai perder espaço. E aí vem aquela palavra inovar. Inove, né? Faça um movimento. A vida requer isso o tempo todo. É o movimento que faz com que ela exista e que você consiga, né, ir aos poucos acessando tudo isso. A Tati traz aí que ela tá se vendo quebrando crenças todos os dias, né? O André Ali que entrou aí, o André Ali faz um trabalho lindo de um jogo, assim, que eu já fiz 2 vezes esse trabalho com ele, de arquétipos, de autoconhecimento, assim. É muito para a gente poder olhar para isso, né? Criar espaços de diálogo com outras pessoas para olhar para isso. E você falou uma coisa muito importante, Débora, assim, essa crença que a gente tem na dor, né? E isso é tão forte na gente. Eu faço um trabalho lá na Coexiste de autoconhecimento que ele trata muito disso. Como é que a gente fica preso nisso, assim, não, para o negócio dar certo, eu tenho que penar, né?
para eu ser feliz, eu tenho que passar por um processo de, nossa, trabalhar muito, do trabalho ser muito sofrido, porque é só assim que a gente vai poder ser feliz, não sei o que. Mentira, não é nada disso. Isso é uma grande crença louca que a gente tem. E a coisa é tão arraigada que quando a vida da gente, as coisas começam a dar muito certo, assim, né? A Yane sempre fala isso lá no Coexiste, assim, nossa, tem um tucano voando aqui, gente. Esse lugar, sinceramente. A Yane fala isso assim, a gente faz isso com a gente. Quando tá tudo dando muito certo, a gente senta no sofá na sexta-feira e fala assim, nossa, tá tão legal no trabalho, tá tão legal nisso, tá tão legal naquilo, eu tô conseguindo fazer minhas coisas. Nossa, ai, gente, vai dar alguma coisa errada, porque não é possível que dê tudo certo. E aí a gente vai lá e dá uma porra do negócio errado, só pra fortalecer a crença de que não pode ser tudo bom, entendeu? É muito isso. Doido, porque a gente vem sempre ouvindo isso, né? Sempre ouvindo. Que a gente só procura essas situações na dor, né? Você tem que estar sofrendo, E a gente pode fazer esse movimento independente disso. Mas eu vejo esse momento atual, esse movimento das pessoas essa questão do autoconhecimento, de criar uma introspecção nesse sentido, né? De observar onde você está, né? Qual o modelo de vida que você trouxe para você, porque você cria, na verdade você pega um modelo de vida e traz para você, aí você vai perpetuando aquilo que a tua família queria, ou que eles viveram, e vai carregando, né? Vai carregando. Então acho que a gente já consegue hoje falar mais sobre isso, né? E essa fala, né, quando a gente tem o poder de estar falando de troca nesse sentido, a gente amplia, né? Isso cresce. Então, outras pessoas vão observando dentro de si as necessidades, né? E falando da questão da educação, nem se fala, né? É onde tudo começa, né? Onde a gente consegue estar trazendo à tona esses porquês, né? Por que eu vou escolher tal profissão? É porque meu pai quer? É porque é uma questão de família? Porque a gente viveu essa condição, né? Ah, meu pai é empresário, então vou fazer administração de empresa. Ah, meu pai é médico, então eu vou, né? Tinha muito isso. E quando você rompe com isso, você vai fazer a tua história, né? E faz com precisão, né? Faz com verdade. Eu amei. A gente vai voltar aqui de verdade muitas vezes para falar sobre vários temas. Fomos aí 21 minutos. Meu Deus, comigo? Não, mas adorei, assim, eu acho que deu para fomentar aí. Qualquer coisa, gente, coloca lá, vai ficar no IGTV. Pergunta, pode colocar no post de hoje. O post de hoje trata dessa temática que eu e a Débora, a gente vai lá conversando com vocês, vai respondendo. Que bom te reencontrar. E também, prazer. Que isso seja no presencial também, né? Com certeza. Olha, gente, eu tenho que ir a São Paulo. Tem uma pessoa aí muito especial para mim, que é o Sandro Luiz. Ontem também a gente conversou um pouquinho. Eu falei, gente, eu tenho que ir a São Paulo. Tem tantas pessoas queridas lá, eu tenho que ir de qualquer jeito. Pode vir. Querida, muito obrigada. Um beijo. Todo mundo Obrigada a presença de todos. Um prazer, tá? Obrigadão mesmo, ó. Grata. Obrigada, amor. Beijo. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente. Apresentação: Andresa Morelli.